Uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, minhas amadas. Tá todo mundo bem? Graças a Deus, né? Eu tô feliz demais por estar aqui. Todas as vezes que eu venho nesse lugar, meu coração transborda de alegria, porque eu me lembro do meu começo, o início de todas as coisas, o primeiro amor. Isso fica marcado para o resto da vida. E todas as vezes que eu venho aqui, isso toca profundo no meu coração, e eu estava ali emocionadíssima com essas meninas cantando, gente, que coisa linda, que coisa linda. Eu já fiz parte do louvor na minha igreja no início, até 2009 eu cantei no louvor, desde a adolescência até 2009, dá quase para dizer a idade, não tem problema, eu não ligo com isso. Eu estou com 54 anos, eu canto na igreja, cantava desde a adolescência até 2009. 2009 eu tive uma abertura de pregas vocais e eu tive que fazer um tratamento sério e nunca mais voltei a cantar. Mas isso está no meu coração. O louvor está no meu coração. Eu amo o louvor. E eu peço ao Senhor que, se for da vontade dele, um dia eu volte a cantar. Se bem que a gente entende que a palavra do Senhor diz que há tempo para tudo, debaixo do sol, né? Então, eu tive o meu tempo de louvor, tive o meu tempo de recepção. Hoje eu estou vivendo o meu tempo de diaconia. Eu sou uma diaconisa na minha igreja e eu gostaria de dizer a vocês que eu não sou uma pregadora. Eu sou uma colaboradora da obra de Deus. E eu sei que o chamado é para todos, porque o ID do Senhor é para todos. E o seu trabalho, seja o que for, ele não é vão no Senhor, né? Junta o teu trabalho com o meu. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós podemos vencer. Juntos nós chegamos ao objetivo que é o céu, né? Como ela disse, eu me chamo Marisete. E o Senhor tem trabalhado o meu coração nos últimos tempos. E eu tenho me dedicado ao Senhor nessa questão da obediência. Então, eu trouxe esse tema hoje para vocês. A fidelidade e obediência é uma escolha. E a gente sabe disso. E nem sempre a gente associa a fidelidade e a obediência a uma escolha. Certo? Eu gostaria de só fazer uma oraçãozinha rápida, antes da gente discorrer o assunto que o Senhor já colocou no meu coração. Mas antes, eu quero parabenizar vocês, lindas mamães que estão aqui. Que Jesus abençoe você. As que ainda não são mães, deixa o seu coração liberado para que o Senhor faça a bênção na tua vida, porque ser mãe é uma maravilha. Ser mãe é maravilhoso. Os nossos filhos são nossas heranças. E o que é herança? Herança é patrimônio. Os nossos filhos são nosso patrimônio. Então isso é maravilhoso. Que o Senhor prospere o seu ventre. E que você que tem vontade de engravidar e ainda não conseguiu, que nesta noite o Senhor faça a bênção no teu ventre. E que você possa engravidar e ter essa felicidade de ser mãe. Vamos orar? Pai, eu louvo o teu nome, Jesus. Eu te agradeço, Pai, por esse momento. Te agradeço por estar aqui. E tu sabes a alegria do meu coração de estar aqui, neste lugar. E que o Senhor cresça e que eu diminua. E que tudo que o Senhor tem para dizer a essas mulheres através da minha vida, que seja dito. Que eu não deixe nada para trás. E que o Senhor tome esse lugar agora, em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse para vocês, o meu tema hoje é fidelidade e obediência é uma escolha. E eu gostaria de relembrar com vocês uma história que a Bíblia conta sobre duas mulheres. Duas mulheres que
numa mesma fatalidade, numa mesma rasteira do inimigo, as duas perderam a esperança. Duas mulheres que trazem para nós uma lição de fidelidade que transforma vidas. Noemi e Ruth. E eu gostaria até que você depois em casa, você que ainda não leu essa história, leia, você vai amar. Leia com o coração aberto para você aprender muito, porque ali tem muita fidelidade, muita obediência, muito amor, muita união. Noemi era uma mulher que era o próprio retrato da felicidade. Não era casada, tinha seu marido que a protegia. E Noemi também tinha 2 filhos homens. Então, Noemi se sentia triplamente protegida. Noemi devia dizer assim diante de Deus: Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor cuida de mim, porque o Senhor me protege. O Senhor me deu marido, o Senhor me deu 2 filhos. Eu me sinto tão amada, tão protegida, tão guardada pelo Senhor e pelos meus homens, os 3 homens que o Senhor me deu. Então, num belo dia, aconteceu o que ninguém esperava. Uma seca muito prolongada naquela região. E eles começaram a ter necessidades, a passar fome. Então, Elimeleque, que era o marido dela, resolveu ir embora daquela terra. E eles se mudaram para Moabe. E chegando em Moabe, tudo estava indo muito bem. Muito bem. E Noemi feliz com os seus 3 homens. E de repente, a tragédia chegou. E seu marido morreu. Imagina você. Imagina como seria você, com 2 filhos jovens, numa terra estranha, sem marido, sem parentes, sem ninguém que te estendesse a mão. Eu fico imaginando como essa mulher deve ter se sentido diante dessa situação. Então Noemi deve ter dito para Deus: Senhor, eu preciso de ti. O que eu vou fazer com esses 2 meninos numa terra distante, estranha, sem marido? Naquele tempo, as mulheres não trabalhavam como hoje, né? Então, eu creio que Deus deve ter dado a ela aquele conforto, porque ela conseguiu manter os seus 2 filhos, tanto que a Bíblia fala que 10 anos depois, esses meninos se casaram com mulheres daquela região. 2 mulheres que nos trazem exemplos que a gente até fica se sentindo um pouco, quem sou eu, né? Porque eram mulheres que não serviam ao Senhor. E a lição de fidelidade que elas trazem para nós, muitas vezes nós deixamos a desejar, né? Então esses meninos se casaram e estava tudo bem. E eu acredito que Noemi deve ter dito: Senhor, o Senhor foi bom comigo, minha família cresceu de novo e agora a felicidade vai voltar na minha casa. Eu vou ser feliz novamente, eu vou ter netos e tudo vai ficar bem, né? Só que não. Um tempinho depois, por pouco tempo, os 2 filhos também morreram. Que coisa triste, né? Eu nem me imagino perdendo filho. Sabe, eu não quero nem passar por isso, eu não quero nem imaginar. Agora você imagina, perder marido e 2 filhos, numa terra distante, sem ninguém. Agora 3 mulheres, sozinhas, numa região difícil, onde o povo não servia a Deus. Você imagina o coração de Noemi. Eu fico imaginando que ela deve ter dito para o Senhor: Deus, que o Senhor quer comigo? O que aconteceu? Por quê? Né? E ela deve ter dito: Senhor, eu não dou conta. Não dou conta de sustentar minhas noras. Eu não dou conta de manter essas meninas perto de mim. Eu não dou conta nem de me manter, porque agora estou velha. E agora? E agora?
Então Noemi decidiu que ia voltar para os seus parentes, para Belém. Pelo menos lá ela tinha quem pudesse ajudar, né? E aí Noemi chega para essas noras e diz: filhas, minhas filhas, está na hora de vocês voltarem para os seus pais. Eu não tenho o que oferecer mais para vocês. Voltem para casa, porque eu não tenho mais filhos, e nem se tivesse, não daria tempo mais para se casar com vocês. E a Bíblia diz que essas meninas choraram alto. Isso quer dizer desespero. Chorar alto, desespero. Então isso me chama muita atenção, porque a gente percebe o elo de fidelidade, de amor que existia entre elas, né? As duas choravam desesperadamente pela possibilidade de se afastar da sogra. E aí, eu faço um parêntese aqui. E eu quero fazer um apelo para você, que tem a possibilidade de conviver com sua sogra, com sua nora. Eu sei que é difícil. Não é fácil, nem sempre é fácil. E não vai ser mesmo. Por quê? Porque muitas vezes não se tem boa vontade para conviver. Não se tem disposição de espírito para conviver. E eu faço um apelo para você. A sua parente mais próxima pode ser sua sogra, pode ser sua nora. E se você tiver brigada com ela, não tiver um bom relacionamento com ela, como vai ser com você? Em tempos difíceis. Então eu faço um apelo para você. Repense essa situação e faça uma amizade profunda, um elo de mãe e filha, porque isso é importante. Ela é mãe do homem que você ama, o pai dos seus filhos. Entendeu? Ou ela é a mulher que o seu filho ama. É a mulher que te deu netos. É a mulher que faz seu filho feliz. Então, faça o possível, porque a Bíblia diz assim: no que depender de vós, tende espaço com todos. Então, não quebre isso. Por quê? Por que você não deve quebrar isso? Porque Deus vai cobrar de você. E o preço é muito alto a ser pago. Eu só tenho um filho. Infelizmente, eu só tenho um filho. Mas eu sou feliz, porque o Senhor me deu a possibilidade de ser mãe uma vez. E o meu filho se casou agora em novembro de 2019. E eu confesso para vocês que eu não recebi muito bem a questão do casamento. Por quê? Não porque eu não gostasse da menina, de forma nenhuma. A minha questão era um filho. A gente sempre vai achar que o filho da gente é criança ainda. Que o filho da gente ainda é novo demais. E o meu questionamento era: não é hora, filho, está cedo, filho. Então, essa era a minha resistência. Mas meu filho casou. E aí eu tinha que mudar esse pensamento. E eu comecei a orar e pedir para o Senhor trabalhar isso no meu coração. Mas, infelizmente, veio a pandemia. E nós estamos separados. Não temos ficado muito perto. E eu ainda não tive a chance de fazer esse elo com a minha nora. Mas Deus sabe o quanto isso está no meu coração. E o quanto eu quero a minha nora perto de mim. Porque eu não tive a chance de gerar uma menina. Mas Deus me deu uma filha. E eu quero viver isso. Eu preciso viver isso. E eu faço esse apelo para você que tem uma nora, que você pode ter uma rusgazinha com ela. Traga ela para perto de você. Ame sua nora. Porque ela pode virar uma filha com sentimentos ainda maiores do que filho. Filhos legítimos. Ok? Continuando aqui a nossa história. Orfa foi embora. Voltou para os pais. Mas Ruth não. Ruth decidiu, ela escolheu continuar a história com sua sogra. E o interessante é que a gente percebe a extensão desse amor de Ruth com Noemi. Deixa eu achar aqui a minha anotaçãozinha.
no capítulo 1, versículo 16, 17, 18 do livro de Ruth, olha o que Ruth diz para Noemi, quando Noemi insiste para que ela volte para sua família. Veja bem, Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. E quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Que coisa linda, né? Que coisa espetacular esse sentimento dessa nora. Sabe, Noemi precisava desse apoio. Noemi precisava desse cuidado. E Deus colocou uma nora para cuidar dela, com amor de filha. Deus fez o coração de Ruth como coração de filha para Noemi. E elas juntas voltaram a reconstruir, buscaram reconstruir a esperança e a felicidade. E o Senhor abriu possibilidades de um futuro promissor para as duas. E a história termina de uma forma maravilhosa. Então, eu vou deixar esse suspense do final da história para você ler, tá? Quando você chegar em casa, você que ainda não leu, lê lá essa história que você vai ficar emocionadíssima com o que Deus fez, com a reconstrução da esperança dessas duas mulheres. Foi muito lindo. E tudo isso foi por causa de por causa da fidelidade de uma aliança. Como Deus respondeu à fidelidade de Ruth com Noemi, trazendo de novo a esperança e uma vida de um final promissor. Tanto que Ruth é parente de Davi, parente distante de Davi, e Davi está na descendência de Jesus. Então, quer dizer, Ruth está na descendência de Jesus também. Se você for ver na genealogia, você vai achar isso. Até no próprio livro de Ruth, ele diz isso no finalzinho, tá? E o que eu queria pedir a você nessa noite: cuide das suas alianças. Não abandone as suas alianças. Nem familiares, nem ministeriais, nem profissionais. Enfim, seja fiel. Seja fiel às suas alianças. Porque fidelidade e obediência é uma escolha. E você pode escolher. Você pode fazer essa escolha. Em Romanos 9, 20 diz assim: quem é o homem para discutir com Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? É algo para se pensar, para se analisar. Por que que eu vou questionar com o Senhor a vontade dEle e deixar de ser fiel? O que nos leva a obedecer é a nossa fé. Primeiro nós obedecemos, depois a gente procura saber por quê. E se a gente não ficar sabendo também, tá tudo bem. Tá tudo bem. Foi Deus que mandou. E se Deus mandou, na hora certa você vai ficar sabendo por quê. A questão é, Deus mandou, eu obedeço primeiro, depois eu questiono. Por quê, Senhor? Para quê? Na verdade é para quê, não por quê. Por quê? Porque Ele quis. Para quê? Tem um objetivo. E eu entendo que Deus é soberano nessas questões da obediência na nossa vida. Em Hebreus 5:8 diz algo que eu fiquei pensativa, mas é uma realidade. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que Ele sofreu. Isso está em Hebreus 5:8, se você quiser ver depois e analisar, fica à vontade. Então, todas as vezes que nós fizermos uma escolha, vai ter consequências. Quando você escolher obedecer
ou desobedecer, sempre vai haver um preço a pagar. Um exemplo disso, Jonas. Jonas decidiu desobedecer. E você conhece a história. Você sabe tudo que Jonas teve que passar e sofrer para que entendesse que é melhor obedecer do que sacrificar. E nós temos também um outro exemplo. O sacerdote Eli. O sacerdote Eli, quando ele decidiu por pôr panos quentes nas escolhas erradas de seus filhos e não direcioná-los à obediência imposta pelo sacerdócio que eles herdaram de seu pai, ele sofreu consequências terríveis. E o pior, essas consequências que ele pagou caro foram sofridas também por sua descendência. Toda a sua descendência foi penalizada por causa dessa escolha errada do sacerdote Eli. Ele via os erros de seus filhos. Ele tinha ciência disso, mas ele preferia não ver. Ele preferia, coitadinho dos meus filhos, eles podem. E ele errou. Quando ele resolveu falar alguma coisa, era tarde demais. Quando ele resolveu que ele iria colocar as coisas nos eixos, Deus endureceu o coração dos filhos. Sabe por quê? Porque Deus já tinha decidido matá-los. Quando eu estava preparando essa palavra para vocês, e eu pedi ao Senhor que me desse alguns exemplos para trazer para vocês de fidelidade, o Senhor me mostrou a história do sacerdote Eli. E eu relutei em trazer para vocês. Eu falei, Senhor, é dia das mães. No dia das mães, a gente faz essas mães se emocionarem sim, mas com coisas alegres, com coisas bonitas. Eu não quero falar isso. E o Senhor me lembrou que eu estava falando de obediência e de fidelidade. Então, eu preciso concluir, porque Deus é Pai, e Pai amantíssimo, e sendo Ele Pai amantíssimo, Ele corrige o filho que ama. Porque o pai que não corrige o filho, é o pai que ama mais ou menos. E Deus nos ama de verdade, tanto que Ele deu seu filho para morrer por nós. E o que diz a palavra é, que o sacerdote Eli, por causa dessa omissão, ele teve que ver os seus 2 filhos mortos no mesmo dia. Triste isso, né? Muito triste. Mas foi uma escolha que ele fez. E por causa dessa escolha, toda a sua descendência teve que pagar. Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 33, diz assim: e todo descendente seu, isso Deus dizendo para Eli, todo descendente seu que eu não eliminar do altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas, e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da idade. E no verso 36, ele continua dizendo que ao longo de suas vidas, eles tiveram que implorar por comida. Imagina isso. Uma descendência inteira que era para ser sacerdote e ser provido de tudo, agora ter que implorar por comida e morrer na juventude. Tudo por causa de uma omissão de um pai, que deixou de corrigir os seus filhos. Aqui é um pai, mas poderia ser uma mãe. Mamãe que me ouve. Eu quero dizer para você, não desista dos seus filhos. Não abandone os seus filhos à própria sorte.
Insista com seus filhos para servirem ao Senhor. Porque Deus vai cobrar de você se você for omissa. E o preço é muito alto. É muito alto o preço a pagar. Vocês viram aqui as consequências do sacerdote Eli. Então eu digo para vocês, sejam mãe, sejam duras. Educar filhos não é fácil. Mas se nós formos frouxos, os nossos filhos vão ficar pelo caminho. E não é isso que o nosso coração de mãe quer. Nós queremos os nossos filhos alcançando o céu junto com a gente. E não adianta você orar pelos seus filhos e não ensinar a eles o caminho do céu. Você só vai ter sucesso e ver os seus filhos no altar, convertidos, chorando aos pés do Senhor, se você fizer a sua parte. Se você não for omissa. Se você não pôr panos quentes. Se você não passar a mão no erro dele. Deus vai cobrar de você. É duro dizer isso hoje. Eu queria dizer coisas mais amáveis. Mas é o que tem para hoje. Foi o que o Senhor mandou dizer para vocês. Não desistam. Não desistam. Sejam presentes na vida deles. Não os abandone. Não os abandone. É o pedido do meu coração aflito hoje, diante de Deus. Há muitas mães abandonando seus filhos nas drogas, abandonando seus filhos na prostituição, abandonando seus filhos no homossexualismo, abandonando seus filhos até mesmo especiais, deixando-os por aí aos cuidados dos outros. Não abandone os seus filhos. Deus vai cobrar de você. Queira ser feliz em fidelidade e obediência ao Senhor. O futuro da sua descendência depende do que você escolher hoje. Se você escolher obedecer, o futuro será promissor. Mas se você escolher desobedecer, não reclame depois. Aguenta o tranco. Porque você fez uma escolha. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor abençoe sua casa. Que o Senhor abençoe sua família. Que o Senhor abençoe a sua mente, para que você se volte para a palavra de Deus sempre. Muito obrigada a vocês por essa noite. Que Jesus abençoe vocês. Que Jesus abençoe a pastora Jo, por me dar essa oportunidade. Que o Senhor abençoe seu esposo, sua igreja. E que vocês sejam ainda muito grandes. Porque eu sei que isso vai crescer, porque é de Deus esse lugar. Muito obrigada, gente. Que o Senhor abençoe vocês.